Olá, bom dia, gente que assiste o canal Cantor e Psicultor. No vídeo de hoje eu vou falar se o católico tem chance ou se não tem de morar no reino dos céus. Quer dizer, de ser salvo. Muitos pastores dizem que o católico não tem chance no reino dos céus. Então, eu senti de Deus de falar se o católico tem chance ou se não tem de morar no reino dos céus. Eu já peço que você já se inscreva nesse canal, deixa um like também, e caso você se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, gente. Esse canal é gravado, vídeo simples, que eu faço de tudo um pouco neste canal. Mostro o meu trabalho aqui na roça, do dia a dia. E também falo da palavra de Deus, também toco, canto. Tudo um pouco tem neste canal. Se você não gosta de coisas simples, não precisa assistir esse vídeo. Mas se você gosta de vídeos simples, assista até o final. Que nesse vídeo eu vou falar se o católico tem direito, se tem chance de morar no céu ou se não tem. Também vou falar a respeito dos crentes, dos que já são convertidos, que é para vocês ficarem sabendo. Eu tenho chamado para pregar o evangelho. Eu não prego o evangelho por aí. Eu só prego o evangelho para postar. Falo da palavra de Deus. Também falo para algumas pessoas do evangelho. Gente, meu celular está descarregando, mas vai dar tempo. Já vou começar a falar. Vou falar primeiramente do católico. Vou falar do católico, se ele tem chance de morar no céu ou se não tem. Não estou com a Bíblia aqui nesse momento, mas eu tenho o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E eu vou falar. Vou tirar meu chapéu para poder falar da palavra de Deus. Meus queridos amados irmãos, tem a passagem na Bíblia que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já ficaram para trás. E é lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17, fala essa passagem. Também tem uma passagem na Bíblia que fala que temos que nascer de novo da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne. Então temos que nascer da água e do Espírito. Então eu vou falar para vocês quem tem chance de morar no reino dos céus e quem não tem. Eu vou falar a respeito do católico e a respeito daquele que é crente. Crente em Cristo Jesus. Meus queridos amados irmãos, vou falar primeiro do católico. Tem muitos católicos que eles têm muita fé, mas tem um porém que eles utilizam a fé deles acompanhado de uma imagem de escultura. E para muitos que não conhecem, imagem de escultura é abominável por Deus. Está escrito na Bíblia, lá no capítulo 20 de Êxodo, já começa a falar que a imagem de escultura é abominável por Deus, quer dizer, Deus condena. Então, o católico que tem muita fé em Deus, mas sempre acompanhado de imagem de escultura,
Não tem como Deus dar ouvido a esse tipo de adoração, porque Deus, ele não divide a glória dele com a imagem de escultura. Então, só existe um só Deus, um só mediador. O católico que se arrepender dos seus maus caminhos e carregar em prática e não cometer mais aquilo que cometia no passado, que é os pecados, ele pode ter uma mudança de vida, sim, e também ele viver em oração e arrependimento, ele pode ganhar o reino dos céus. Mas é muito difícil o católico ganhar o reino dos céus por a questão da cultura deles. A cultura deles é rezar. Rezar não tem na Bíblia. Na Bíblia tem orar. Aí fica difícil para o católico conseguir a salvação por questão dos conhecimentos que eles não têm. E para ganhar a salvação no reino dos céus tem que ter o conhecimento, tem que ter a linhagem certa, porque se não correr na linha, pode cair no abismo. E o abismo é o inferno, é um sofrimento eterno. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você que é católico. Aquele católico que ele tiver entre a vida e a morte, digamos que ele tiver com uma doença que ele sabe, ele tem certeza que não vai durar muito tempo, na hora da morte, se ele se arrepender dos seus pecados, como o ladrão que estava pregado na cruz ao lado de Jesus, se arrependeu, ele pode alcançar a salvação, sim. Mas se ele não se arrepender na hora da morte, aí ele não pode alcançar a salvação, não. Mas se caso ele se arrepender na hora da morte, se ele se arrepender dos seus pecados, ele pode sim ganhar a salvação no reino dos céus. Igualmente Jesus perdoou os pecados daquele ladrão que estava apregado ao lado da sua cruz. Mas é muito difícil as pessoas morrerem, antes da morte pedir perdão dos seus pecados. É muito difícil. Pode até acontecer que tenha, né, gente que já pediu perdão dos pecados antes de morrer. Mas é muito difícil isso acontecer. Eu acredito que de 1 milhão tenha um que peça perdão na hora da morte. Até porque a pessoa nem imagina que vai morrer naquele momento, né? Aí é muito difícil a pessoa pedir perdão dos seus pecados na hora da morte. Porque ninguém sabe qual é o dia, nem qual é a hora que vai morrer, né? E ao respeito do crente também, vou falar do crente agora. Tem pessoas que se convertem, né, a Cristo, e todos sabem que quando a pessoa se converte a Cristo, ele está se convertendo dos seus pecados, está se tornando uma nova criatura, mas tem que continuar em prática do arrependimento, tem que continuar em oração, tem que continuar sempre avivando a sua fé, sempre pedindo perdão dos seus pecados, ao respeito das orações. Para você conseguir a salvação no reino dos céus, você tem que orar pelo arrependimento dos seus pecados. Mesmo que você seja crente, mesmo que você seja católico, você tem que viver em oração do arrependimento dos seus pecados. Aí tem gente que diz, mas eu não sei orar. É muito fácil você orar. Igualmente você pede para seu pai, igualmente um filho pede para o pai um copo de água, a comida para comer. É a mesma coisa você falar com Deus. Você pede o perdão dos seus pecados para Deus, que Ele vai te perdoar.
É por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, é para esclarecer para vocês. Pois é, gente, foi mais um vídeo aqui falando a respeito do perdão para obter a salvação. Você precisa ser um arrependedor dos seus pecados ao respeito das orações. Se você não costuma orar pelo arrependimento dos seus pecados, um dia que você morrer, pode ser tarde. Então temos que sempre ter fervor de avivamento pela nossa fé, pela nossa salvação, que é o quê? O arrependimento dos nossos pecados. Ou que você seja católico, ou que você seja crente, você tem que se arrepender dos seus pecados, sempre em oração. Você nunca pode se achar santo, porque santo é só Deus. Você tem que manter em santidade. O que é manter em santidade? Você tem que se santificar orando e pedindo perdão dos seus pecados. Você tem que reconhecer para Deus que você é um pecador. Deus já sabe que você é um pecador. Deus ele já sabe que nós somos pecadores. Mas nós temos que confessar nossos pecados em oração. Fazendo como? Pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas invejas, pelas nossas mentiras. Porque nesse mundo, todo mundo peca, todo mundo comete pecado. Até num pensamento você peca. Também, na mentira também você peca. Às vezes você mente sem ninguém te apertar. Então, o mentiroso não entra no reino dos céus. O que levanta falso também não entra no reino dos céus. E também aquele que comete o roubo não entra no reino dos céus. Também o devedor que deve, ele também não entra no reino dos céus. Porque a pessoa que deve, ele não está tendo amor ao seu próximo. Aí não entra no reino dos céus. Por quê? Porque o amor ao próximo faz parte da salvação também. Que Deus abençoe. E esse foi um vídeo falando ao respeito da salvação. Se o católico tem chance à salvação ou se não tem. E também se o crente pode também perder a sua salvação. Pois foi mais um vídeo. E esse vídeo é simples. Todos os meus vídeos são simples. E eu peço a você que assistiu esse vídeo que me desculpe aí qualquer coisa. Se eu falei alguma coisa que não foi correto, me perdoe.